Eu queria falar para você hoje o seguinte: se você é um bandista ou se você já frequentou diversos terreiros de Umbanda, você deve ter percebido que não tem terreiro igual. Você já encontrou terreiros que sejam iguais? Pode até ter algum terreiro semelhante com outro, parecido, mas de regra geral sempre tem diferença. E às vezes as diferenças são tão gritantes de um terreiro para o outro que nem parece que a gente está falando da mesma religião, né? Parece até que são religiões diferentes. E aí vem a questão, né, que você deve se perguntar e que muita gente se pergunta: por que tanta diferença assim? Por que um terreiro é tão diferente do outro? Tem um que está certo e o outro que está errado. A Umbanda em si, ela não tem uma identidade própria. Não tem algo que diga assim, isto é Umbanda, Umbanda tem que ser assim. Então existem muitas diferenças. E há três razões que justificam essas diferenças que a gente vê tão gritantes às vezes de terreiro para terreiro. E eu quero conversar com você sobre essas razões para a gente entender o porquê que elas existem e para a gente compreender, afinal de contas, o que é Umbanda. Então, as três razões que justificam isso são razões históricas, por incrível que pareça, existem explicações históricas que justificam diferenças de terreiro, existem as influências regionais e existe também a própria cultura espiritual daquele dirigente. Eu quero começar falando sobre as razões históricas que justificam todas essas questões, todas essas diferenças de terreiro para terreiro. Para a gente começar a entender essas razões históricas, vamos lembrar do caminho que a Umbanda percorreu desde o seu princípio, desde que ela se formou, como ela se desenvolveu até chegar aqui. Se a gente for pensar num marco inicial para o surgimento da Umbanda, a gente pode, por exemplo, se referir ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, que foi aquela origem oficial da Umbanda. Ficou registrado lá em ata que a partir daquele momento estava fundada uma nova religião. Então a gente pode começar por aí. Mas só que antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas já existiam traços do que viria a ser a Umbanda espalhados pelo Brasil. Existem relatos do século XIX de caboclos trabalhando em determinados pontos da nossa nação, de pretos velhos trabalhando. Em 1889 tem registro escrito do caboclo Curuguçu, existe também registro do caboclo Cobra Coral, de vários pretos velhos trabalhando em várias regiões do Brasil, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas, já existiam alguns traços do que viria a ser a Umbanda depois. Mas até o Caboclo das Sete Encruzilhadas, apesar de haver esses traços, não havia uma organização doutrinária. Então era possível que o caboclo lá em Pernambuco trabalhasse um pouco diferente do caboclo da Bahia, do Maranhão. Não tinha nem comunicação naquela época, né? A gente está falando de 1800 e alguma coisa, não tinha internet, telefone, então nada disso. Então não tinha como unificar os conhecimentos. Não havia uma organização doutrinária que dissesse tem que ser desta forma. A primeira organização doutrinária que a gente teve na Umbanda foi justamente com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi com as coisas que ele nos orientou no momento em que ele fundou a Umbanda, que ele definiu bases do que seria aquela religião que ele estava fundando. E ele falou de 5 regras, de 5 coisas que deveriam haver no terreiro de Umbanda para ser considerado Umbanda. Não são palavras minhas, isso são palavras lá do Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá quando ele fundou a Umbanda em 1908. Ele disse o seguinte, que dentro do terreiro de Umbanda deveria ter a prática da caridade constante, o uso das vestes predominantemente brancas, segunda coisa. Terceira coisa, inexistência de cobrança financeira, de retribuição financeira por qualquer tipo de atendimento realizado. Quarta coisa, inexistência de sacrifício animal, né, da sacralização animal. E a quinta coisa, que a Umbanda adotaria o Evangelho de Jesus como norteador de condutas. Então essa foi a primeira organização doutrinária que nós tivemos na nossa religião. Foi o primeiro conjuntinho de regras que a gente teve que dali poderia se dizer, agora temos uma certa organização. Isso foi em 1908. Em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas abriu mais 7 novos templos e, a partir daí, a Umbanda começou a se espalhar. A Umbanda vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa Umbanda vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que inicialmente foram 7 novos templos, e desses 7 novos templos, outros templos, essa ramificação da Umbanda, vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é uma ramificação doutrinária da Umbanda. Nós chamamos ela de Umbanda tradicional
ou Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que segue a filosofia, toda a filosofia determinada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, pelo chefe, lá em 1908. Então, o ritual dos terreiros que vieram do Caboclo das Sete Encruzilhadas é um ritual simples. Não tem os sacrifícios dos animais. Até onde a gente sabe, os rituais lá desses terreiros não utilizavam atabaques e nem outros objetos, adereços. Os atabaques até começaram a ser utilizados com o passar do tempo em algumas das tendas que o caboclo fundou, algumas das tendas que foram fundadas dentro dessa ramificação. Mas até onde a gente sabe, a tenda Nossa Senhora da Piedade, fundada diretamente pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, até hoje não utiliza atabaques no seu ritual, até onde a gente sabe. Então, guias eram feitas apenas para determinadas entidades, enfim, era um ritual muito simples. E estes rituais da Umbanda tradicional, ou da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, permanecem até hoje dentro dos terreiros que foram fundados a partir dessa raiz. Só que esta não foi a única raiz. A partir de 1924, Benjamin Figueiredo funda a Tenda Mirim. A Tenda Mirim recebeu algumas influências, lá sim, da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Benjamin Figueiredo conhecia o Zélio de Moraes, eles tinham algum tipo de convivência em comum, então recebe sim algumas influências. Mas quando ele funda a Tenda Mirim, quando Benjamin Figueiredo funda a Tenda Mirim, ele imprime nela alguns aspectos próprios que foram orientados pelo Caboclo Mirim. Ele introduziu, o Caboclo das Sete Encruzilhadas tinha introduzido a primeira organização, e o Caboclo Mirim, na Tenda Mirim, ele introduziu pela primeira vez uma formação iniciática de médiuns, indo do primeiro até o sétimo grau, usando palavras em Nheengatu. Nheengatu, minha gente, é a língua utilizada pelos nossos indígenas nativos do solo brasileiro. Então ele usa palavras em Nheengatu para poder definir esses 7 graus de desenvolvimento mediúnico. Bojamirim, Bojá, Bojaguaçu, Abaré Mirim, Abaré, Abaréguaçu, Morubixaba, enfim. O que a gente percebe no trabalho do Caboclo Mirim e na Tenda Mirim é um certo afastamento daqueles rituais umbandistas, um certo afastamento do africanismo e uma aproximação da cultura indígena. Então, os templos da Tenda Mirim, eles diminuíram bastante as influências africanas na linguagem, nos rituais. Então, não tem recolhimento, obrigação, camarinha, sacrifício animal, nada disso tem na Tenda Mirim. O ritual foi enxugado. Então, a quantidade de apetrechos, roupas, indumentárias de entidades, uso exagerado de guias no pescoço, excesso de imagens no altar, tudo isso foi enxugado. O ritual da Tenda Mirim é um ritual simples, que tem esse processo iniciático em 7 graus, e o Caboclo Mirim instituiu também a necessidade constante de estudo, do estudo doutrinário, que é baseado basicamente em 2 fontes de informações, que é a doutrina espírita e a teosofia. Então, com essas 2 bases de estudo, os médiuns vão se desenvolvendo, além do seu trabalho mediúnico, vão galgando esses 7 graus iniciáticos até chegar ao grau de Morubixaba. Essa Umbanda do Caboclo Mirim, ela cresceu bastante. A Tenda Mirim chegou a ter dezenas de filiais, muitas delas ainda em funcionamento hoje. Então nós tínhamos lá, olha, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas tinha aquela raiz da Umbanda tradicional. Pelo Caboclo Mirim já criamos uma outra raiz que a gente pode dizer, inclusive, que é muitas vezes considerada como precursora de uma terceira raiz, que é a Umbanda esotérica. Então, se nós tínhamos antes a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, agora nós temos a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas e da Tenda Mirim, que é um pouco diferente da do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a Umbanda da Tenda Mirim foi precursora de um terceiro tipo, de uma terceira corrente doutrinária dentro da Umbanda, que na verdade foi fundada em 1938 pelo W.W. da Mata e Silva, com a fundação da Tenda de Umbanda Oriental pelo Pai Guiné. Na Umbanda esotérica, já há a introdução, a aproximação de conceitos orientais. Então, olha só, a gente já está falando aqui de uma Umbanda lá do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que funcionava de uma determinada forma. A gente falou de uma Umbanda da Tenda Mirim, que se aproxima dos conceitos indígenas, das tradições indígenas. A gente agora está falando da Umbanda esotérica, que se aproxima das tradições orientalistas.
e que com isso trazem visões místicas esotéricas, como adotam visões místicas esotéricas como a teosofia, o estudo do arqueômetro, a astrologia, a cabala, os Vedas hindus, enfim, se aproxima de tradições esotéricas e muitas delas orientais. Pronto, temos uma terceira corrente doutrinária dentro da Umbanda. O tempo passou e aí agora no final do século XX, por volta de 1996, surge em São Paulo uma nova corrente doutrinária da Umbanda, que a gente conhece hoje em dia como Umbanda Sagrada, desenvolvida por Rubens Saraceni, através de Pai Benedito de Aruanda. E os ensinamentos de Pai Benedito e a Umbanda Sagrada se baseiam em livros psicografados pelo Rubens Saraceni, através das suas entidades, e também se baseia no conceito de orixás organizados em tronos onde há um polo passivo, um polo ativo e uma dupla de orixás que se complementam ali, formando aquele conjunto de forças. A Umbanda Sagrada desenvolveu um trabalho enorme em São Paulo, desenvolve um trabalho enorme em São Paulo, com centenas de cursos de magia ministrados dentro dos terreiros, dentro dos templos de Umbanda Sagrada, que tem colégios de Umbanda, escolas de Umbanda, pessoas assim expoentes da nossa religião, expoentes da Umbanda, que praticam a Umbanda ensinada por Rubens Saraceni. Enfim, em São Paulo é o ponto forte dessa nova corrente. Então nós já temos aí, olha, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Caboclo Mirim, a Umbanda Esotérica de Mata e Silva, depois a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Temos também o Omolocô. O Omolocô foi desenvolvido por Tata Tancredo da Silva Pinto, a partir de meados do século XX, e o Omolocô já se aproxima do africanismo. Então a Tenda Mirim se aproximava das tradições indígenas, a Umbanda Esotérica das tradições orientalistas e o Omolocô se aproxima das tradições africanistas. Então tem uma grande aproximação com algumas coisas que acontecem, que vêm das nações africanas, em rituais, em cânticos e até na sacralização animal, no sacrifício animal. No Omolocô se manifestam entidades que tanto têm características da Umbanda, como também os inquices, que a grosso modo, assim, só para a gente entender, seriam mais ou menos correspondentes bantus para os orixás. Então, olha só quantas correntes de Umbanda a gente já viu serem formadas ao longo do tempo aqui. Mas, além do Omolocô, também tem uma outra tendência umbandista, também tem uma outra corrente umbandista que se aproxima muito de tradições africanas e que, às vezes, até mistura-se às tradições africanas, que é a chamada Umbanda Traçada. Muitas vezes também chamamos de Umbandomblé. Ela se caracteriza por praticar rituais, às vezes, que são próprios do candomblé. Ela traz esses rituais para dentro da Umbanda e também faz giras de Umbanda com as entidades de Umbanda, com o caboclo, com o Exu, com o preto velho, mas também traz para si alguns rituais do candomblé. Essa é a Umbandomblé. Então, olha só, falamos da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, da Umbanda do Tenda Mirim, do Caboclo Mirim, da Umbanda Esotérica, falamos do Omolocô, falamos da Umbandomblé e, além de todas elas, também existe uma outra chamada Umbanda Popular. A Umbanda Popular é a que mais se dissemina. Ela acontece, às vezes, nas casas das pessoas, né? E ela se aproxima bastante até do africanismo também. Muitas vezes também adota rituais como obrigações, camarinhas, enfim, é a Umbanda de mais fácil acesso, digamos assim, ao povo, aquela Umbanda que se dissemina com muita facilidade. Então, olha só, vocês perceberam que ao longo da história muita coisa foi mudando? Uma dessas correntes que a gente falou, ela não foi substituída por outra. Ela veio, ela se instalou, criou a raiz, cresceu e outra veio e também cresceu. Então a gente tem hoje várias correntes diferentes simultaneamente. Não é que uma tenha sido substituída por outra. A gente tem várias correntes simultâneas e que praticam rituais diferentes. Umas mais próximas do africanismo, outras da tradição indígena, da tradição oriental. Enfim, várias tradições diferentes, várias correntes diferentes. E é isso que eu falei, tudo isso que eu falei até agora, são as razões históricas que justificam as diferenças entre terreiros. Só por essas razões históricas já justificaria todas essas diferenças que a gente vê de terreiro para terreiro, né? Nos seus rituais, nas suas práticas. Mas não é só isso. Como eu disse lá no princípio, além das razões históricas, tem as influências regionais.
Então, é muito comum que um terreiro que surge, por exemplo, em uma região do Brasil que tenha uma certa cultura espiritual, é comum que este terreiro receba alguma influência, o que a gente chama de um sotaque espiritual daquela região. Então, por exemplo, um terreiro de Umbanda que surja lá no Pará, lá no norte do Brasil, é possível que ele receba algumas influências do tambor de Mina, que é uma outra religião, que foi fundada lá na Casa das Minas, que vem da Casa das Minas, lá no Maranhão. Terreiros de Umbanda que surgem no sul, eles provavelmente vão ter influências do Batuque, que é uma outra corrente doutrinária também lá daquela região, lá no sul. Os terreiros de Umbanda que nascem hoje em São Paulo, mesmo que eles não descendam dos terreiros do Rubens Saraceni, é possível que eles apresentem algumas influências assim semelhantes aos terreiros do Rubens Saraceni. Por quê? É a influência regional. Nós somos seres que vivemos em sociedade, nós trocamos informações, e dentre as informações que a gente troca está a nossa própria cultura espiritual. A gente influencia o meio e a gente também é influenciado pelo meio. Então isso também justifica que haja terreiros diferentes uns dos outros. Então vimos as razões históricas, vimos as razões geográficas, regionais, e tem a terceira razão que eu falei lá no princípio, que é a própria cultura espiritual do dirigente. Então o dirigente ele tem as suas próprias concepções espirituais. Às vezes ele já passou por outra religião, passou pelo candomblé, por exemplo, e aí quando ele volta para a Umbanda, quando ele vem para a Umbanda, ele traz alguns conceitos que não eram originalmente da Umbanda, mas ele aprendeu aquilo e ele adota aquilo nos seus trabalhos. Uma pessoa, um dirigente, por exemplo, que tenha tido um histórico grande no espiritismo kardecista, é possível que ele traga muitas daquelas informações para o seu trabalho dentro da Umbanda. Então, nós e os dirigentes, todos nós temos visões próprias da espiritualidade. E o dirigente é muito comum de trazer para dentro daquilo que ele pratica, da sua religiosidade umbandista, dele trazer a sua visão do que ele acha correto em termos espirituais. Então, essa influência da cultura do próprio dirigente, da cultura espiritual, também faz com que muitas coisas aconteçam diferentes de terreiro para terreiro. Então, você viu aí que tem essas três razões, as razões históricas, as razões regionais, as influências regionais, as influências da cultura espiritual do próprio dirigente, e tudo isso faz muitos terreiros serem diferentes um do outro. Aí você deve se perguntar, ok, eu entendi, mas qual é o mais certo? Como que a gente pode saber se aquilo é certo ou se é errado? Olha, eu nunca vi alguém ser tão feliz em uma afirmação como o pai Manuel Lopes, do Núcleo de Estudos Mata Verde, lá em São Paulo. O pai Manuel, ele fala uma frase que eu adoro, é uma frase para a qual eu bato palmas e que explica tudo isso. Sabe por que a gente pergunta assim, qual é o certo? A Umbanda afinal é o quê? Já que tem tanta coisa diferente assim, o que é Umbanda? Qual delas que é Umbanda? Sabe por que a gente pergunta isso? A gente pergunta isso porque a gente acha que Umbanda tem que ser de uma maneira. Tem que ser um ponto. É daquela maneira. Assim como a Igreja Católica. Na Igreja Católica, por exemplo, você tem o Papa lá que define como tudo vai ser. Então você até encontra pequenas diferenças na realização da missa de um padre para o outro, mas a missa é aquilo. Então, isso é um ponto, isso é ser de uma única maneira. E quando a gente pergunta assim, mas qual é o certo, o que é Umbanda? É porque a gente tem essa visão, a gente acha que a Umbanda tem que ter um ponto, tem que ser de uma maneira. E o pai Manuel, ele fala o seguinte, a Umbanda não é um ponto. O nosso erro é esse, é achar que a Umbanda tem que ser um ponto, que a Umbanda tem que ser de uma maneira. O nosso erro é esse, mas a Umbanda não é um ponto, ela é uma rede com inúmeros pontos. Faz o seguinte, faz o exercício comigo. Imagina uma rede de pesca, uma rede quadrada de pesca, e que cada nozinho daquela rede é um ponto. Imagina isso, que você vai entender essa frase do Pai Manuel, que para mim é a frase mais linda, mais profunda e que melhor define a Umbanda. Então ali você tem inúmeros pontos. Agora, na parte de cima ali da rede, naquela parte superior, escreve ali, mentalmente, influências africanas. Na parte do lado, escreve influências europeias. Do outro lado, influências orientais. E do outro lado, influências indígenas. Pronto, a gente tem uma rede com 4 pontos, um ponto com mais influência europeia, outro africano, outro oriental, outro indígena.
Agora, o seu terreiro, ou aquele terreiro, ou o outro terreiro, entenda ele como um desses pontos no meio dessa rede. E este ponto onde ele pode estar mais perto das influências africanas, pode estar mais perto das influências europeias, das influências orientais ou das influências indígenas. E é isso o que vai definir como serão os seus rituais. Os terreiros que estão mais próximos das influências africanas são aqueles terreiros de Umbanda que vão ter comidas para santo, camarinha, orixá, uso de termos em iorubá, imagem de orixá africano, atabaque, xequerê, adjá, ou seja, próximos a rituais africanos. Os terreiros que estão próximos das influências europeias são aqueles que vão ter muitas imagens católicas, por exemplo, vão respeitar o calendário católico de quaresma, de dia de santo. Às vezes vão ter influência europeia, não é só a influência do catolicismo, a influência do kardecismo também, que veio da Europa. Então, às vezes vão ter leitura do evangelho, estudo kardecista, palestra, adoção de canção espíritas, ou seja, muitas influências europeias. Aquele terreiro que está próximo das influências indígenas, ele vai ter muito ritual com fumaça, às vezes pode ter aproximação a rituais do catimbó, da jurema, uso de beberagens, rituais xamânicos, uso de termos indígenas, de palavras em Engatu. E aquele terreiro que está próximo das influências orientais, ele vai ter a introdução de mantras, de estudos de cromoterapia, de chakras, de conceitos hindus, de conceitos teosofistas. Enfim, a gente tem uma rede com inúmeros pontos e cada ponto mais próximo de alguma dessas influências africanas, europeias, indígenas e orientais. E aí, se você perguntar assim, ok, isso clareou minha visão, mas qual desses modelos está certo? É o mais próximo dos africanos, dos europeus, dos indígenas ou dos orientais? Todos estão certos. A Umbanda é essa a visão que a gente tem que ter. A Umbanda é una nessa diversidade. A Umbanda não é um ponto, você nunca vai encontrar terreiros que sejam iguais, porque a Umbanda não é isso. A Umbanda não é um ponto, a Umbanda é um conjunto de pontos, é uma rede de pontos. A unidade da Umbanda está nessa diversidade. Isso é maravilhoso, porque sempre vai ter um terreiro que vai lhe atender, vai ter um terreiro que você vai gostar, que vai se adequar àquilo que você entende como Umbanda. Se você gosta mais de rituais africanistas, você vai encontrar um terreiro desse tipo. Se você gosta mais de um terreiro que tem estudos evangélicos, kardecistas, você vai encontrar algo assim. Então vai ter sempre algum terreiro de Umbanda que você vai se adequar. Isso é maravilhoso. A Umbanda é una na sua diversidade. Então, os terreiros podem se situar em qualquer um desses pontos dessa rede. E qualquer um desses pontos continua sendo Umbanda. Mas, na minha opinião aqui, o que delimita essa rede, porque você pode pensar assim, mas não, então qualquer coisa pode? Não. Na minha opinião, pessoal, e aí vem uma opinião pessoal, e é bom que se diga isso, tem 5 coisas que determinam se o terreiro está realmente dentro de um daqueles pontos do que é considerado Umbanda. E eu, particularmente, considero as 5 coisas aquilo que o Caboclo das 7 Encruzilhadas definiu lá, quando ele fundou oficialmente a Umbanda, que é a prática da caridade constante, o uso de vestes predominantemente brancas, a inexistência de cobrança financeira, a inexistência da sacralização animal e a adoção do Evangelho de Jesus como norteador de condutas. Se isso foi o que o Caboclo das 7 Encruzilhadas falou lá no momento da fundação da Umbanda, é isso o que diz se o terreiro, se aquele terreiro que você visitou está dentro dessa rede, da grande rede que é a Umbanda. Estando ali dentro, podem falar o que falar. Ah, mas esse terreiro tem esse ritual e é Umbanda? É Umbanda. Esse terreiro tem aquele ritual e é Umbanda? É Umbanda. Os terreiros são diferentes, a Umbanda é diversa. A unidade da Umbanda está na sua diversidade. E não tem como dizer que um terreiro está mais certo que o outro, apenas ele está mais próximo ou não de alguma daquelas influências que estão registradas na borda dessa grande rede. Influências africanas, europeias, indígenas ou orientais. O mais importante, minha gente, é que a árvore a gente conhece pelos frutos. Quantas pessoas são ajudadas por terreiros tão diferentes? Não importa se ele está mais perto da tradição africana, oriental, indígena, europeia, ele não ajuda a gente. Não ajuda pessoas. Quantas pessoas são consoladas naqueles terreiros? Então a gente não pode dizer que está errado. O que a gente tem que atentar é aqueles 5 pontos que o Caboclo das 7 Encruzilhadas definiu e, se por um acaso aquele dirigente
imprime absurdos que saltem aos olhos, que ferem a ética, aí sim, aí é uma outra coisa, aí já não é nem questão religiosa, aí é questão moral do próprio dirigente. Então essas coisas devem ser evitadas. Mas, mesmo com os erros humanos, o que a gente percebe é que os terreiros estão aí. Eles são muito diferentes entre si. A Umbanda é rica demais, é uma diversidade enorme e, graças a Deus, ela existe dessa maneira. Porque, graças a Deus, ela existindo dessa maneira, ela pode atender a todo mundo que precisa, a todo mundo que procura. É aquele ditado, sempre tem um chinelo velho para um pé doente. Eu sou um pé doente, eu encontrei o meu chinelo velho, você vai encontrar o seu. Porque a Umbanda é rica, a Umbanda é diversa, e está tudo, contanto que tudo que está dentro dessa rede, seguindo as determinações do astral superior, é considerado Umbanda. Que Deus abençoe você e que Deus possa ajudar você a encontrar o melhor caminho dentro da Umbanda. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Ondas do mar, que vem e vão, sussurram hino